Como é que a pessoa pode superar esse momento de ruptura na vida, que é uma separação? A gente ilustrou esse assunto com a Neuza Gomes de Paula, que separou do marido, que a chamava de gorda, ele humilhava, ela se separou e se deu bem. Foi ótimo para ela a separação. Em compensação, para a Rose Nunes, né, que descobriu que o marido, na verdade, atraía com outros homens, a separação lhe fez mal. Ela entrou em depressão e agora começa a superar tudo isso, até porque tinha 2 filhas e tudo mais. Como é que a pessoa pode superar esse momento difícil da vida? Então, Brito, acho que você já sinalizou a diferença entre as 2 separações, né? Na primeira separação, que é a Neuza, que a gente está trazendo aqui hoje, essa separação, ela foi motivada por comportamentos, por manifestações de desamor, né? Então, o amor não foi nutrido, né? Aquele sentimento que unia o casal foi aos poucos sendo mortificado, né? E até vocês mostraram as imagens dela aí, acho que as fotos que ela, como está sendo mostrada agora, né? Acho que dá um bom panorama de como que ela começou a ficar doente, né, dentro dessa relação. Chamava, né, ela de gorda, humilhava mesmo, né? Pois é. Então, esses também já são sinais para a gente começar também a pensar em termos de relação, né? Quando existem esses tipos de sinais e são constantes dentro de uma relação, numa relação que deveria haver amor e não desamor, né? Obviamente que isso é um sinal para a gente ficar um pouco em alerta, né? Não que, na verdade, uma manifestação ou outra de agressividade, que isso pode acontecer, a pessoa está nervosa, então, né, de repente, uma voz um pouco elevada, um grito, né, um xingo, isso é perfeitamente normal numa relação a 2. Mas o que não pode haver é a perpetuação disso, né? Se isso se manifesta sempre, né, se isso é constante, isso vai minando a saúde e a vida de uma pessoa. E aí, obviamente, como aconteceu no caso dela, né, o amor, quando ele não é nutrido, né, ele gera o quê? Mágoas, ressentimentos, né? Então a pessoa pode, numa análise pessoal dessa vida que ela levou com essa outra pessoa, encontrar meios, né, encontrar saídas para se reerguer e para se... como ela fez. No né? caso, a separação fez bem. Mas fez e bem. quando a separação faz mal? Quando um é pego de surpresa... Como é que faz para superar isso? Pois é, no caso que a gente estava comentando da Rose, né? Então, no caso da Rose, o que aconteceu, né? Não foi uma questão só de amor, né? De sentimento de afeto, né? Foi uma questão de traição de confiança, né? Então, nesse caso, né? Óbvio que o terreno fica sendo um solo fértil para o ódio, para a raiva, né? Para a ira, né? Para a mágoa, né? Então, e também o desamor, né? E o desamor também, claro, né? Mas aí vão surgindo outros ingredientes que depois se volta contra a própria pessoa também, né? Porque nutrir ódio, nutrir raiva, né? Do cônjuge que fez isso pra gente, né? Que é o que a gente espera que aconteça, pode ser bom no primeiro momento para a gente entender e elaborar alguma coisa, mas se isso se mantém por muitos anos, né, isso vai fazendo mal, gerando inclusive depressão. Bom, ficou claro aqui nessa discussão, nesse debate interessante sobre separação, que há casos e casos, ou seja, quando realmente um lado está super descontente, o outro só humilha, não há acerto, as brigas são constantes, brigas que vão da discussão, alguém falando grosso, falando mais alto, até a agressão física. Realmente a separação é o melhor, talvez o único caminho, e aí a separação vai fazer bem para os 2 lados, eu acredito. Mas quando o casal ainda percebe que existe uma maneira de essa relação ser recuperada, aí talvez a separação não seja o melhor recurso. É preciso conversar, dialogar muito. E cada casal na sua casa aí assistindo o programa sabe o que fazer diante de tudo que foi debatido. Eu quero agradecer a presença do Paulo Tessarioli, psicólogo, também da Neuza Gomes de Paula e da Rose Nunes, que vieram aqui gentilmente, contaram detalhes dos casos difíceis que elas viveram de separação, e desejar boa sorte a todos. Obrigado por terem vindo aqui hoje em dia, tá bom?